Jeremias capítulo 8. Jeremias capítulo 18, versículo 1 ao 6, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Graça e paz. O Senhor, Ele nos convida hoje para descermos à casa do oleiro. Há um convite da parte de Deus nessa noite, para que a gente possa descer à casa do oleiro. Deus, Ele queria falar com Jeremias acerca do seu povo, e daí levantou e inquietou o profeta Jeremias para descer à casa do oleiro. Deus tinha uma grande obra para fazer na vida de seu povo. A primeira coisa que nós podemos observar é que Deus, Ele levantou o profeta, e Deus, Ele inquietou o profeta Jeremias para ir até aquela casa do oleiro. O que nós podemos observar hoje é que Deus, Ele sempre vai inquietar, e Deus sempre vai levantar o profeta quando Ele quer falar ao coração de um povo. Quando Deus quer falar ao coração de um povo, Deus, Ele sempre vai levantar e inquietar o profeta. Se Deus tem te levantado, se Deus tem te inquietado para fazer algo, é porque através da tua inquietação, da tua inquietude que Ele está gerando, é para que você possa ser canal de Deus para o coração de um povo. Deus, Ele sempre vai levantar profeta, Deus sempre vai inquietar profeta para algo no meio comum do seu povo. No versículo 1 e 2 de Jeremias 18, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Olha lá na casa do oleiro eu te farei ouvir as minhas palavras. Ao passar dos dias, o povo de Deus não mais ouvia a voz do Senhor e começou a andar irresponsavelmente, sem compromisso com as ordenanças e com os preceitos de Deus para as suas vidas. Ao passar dos tempos, o povo andou segundo o cursor da sua própria natureza. Que natureza, pastor? Natureza pecaminosa. O povo começou a andar sem lei, o povo começou a andar sem ordenança, o povo começou a andar sem a voz de Deus, começou a andar irresponsavelmente, sem compromisso com Deus. E aí nós podemos observar que quando o povo anda desta forma, Deus levanta o profeta. Quando o povo começa a andar sem responsabilidade diante de Deus, aí é a hora de Deus levantar o profeta. Você está entendendo que Deus, Ele está te levantando para esse tempo? Você está entendendo que Deus está levantando você como profeta para essa estação? Você está entendendo que esse é o tempo propício que Deus está levantando profetas para fazer com que o povo dele, de Deus, volte para os seus preceitos? Você está compreendendo que é nesse tempo de quarentena,
É nesse tempo de perturbação na alma, é nesse tempo que Deus está dizendo: olha, meus profetas, se levantem com autoridade, com ousadia para este tempo. Você não está aqui simplesmente porque não tinha o que fazer e Deus decidiu fazer com que você fosse ao ventre da sua mãe e nascesse. Você está aqui hoje porque Deus, desde a sua eternidade, Ele elaborou um propósito, um projeto para a tua vida. Não pense, não ache que a sua vida não tem significância. Não pense e não ache que a sua vida ela não tem uma importância. A sua vida tem uma importância. Deus te levantou para ser profeta nessa geração. O interessante é que o profeta, ele começou a receber a revelação da palavra. Versículo 3 a 6 diz assim: e descia à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer ele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, olha o que o versículo 6 vai dizer: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu quero dizer para você que Deus incomoda o profeta desce à casa do oleiro. Quando chega ali na casa do oleiro, era uma casa mesmo de um oleiro. E o oleiro ali não era Deus, não, era outro personagem. A gente acredita, além dessa palavra, muitas vezes, que o oleiro nessa história é o próprio Deus, né? Não era. Era um homem, que ele estava em sua casa, nos seus afazeres, no seu serviço, e Deus diz: olha, observa lá o que o oleiro está fazendo. Assim como o barro na mão do oleiro, não poderei fazer eu com vós. Ele está usando uma profissão para ensinar o profeta acerca do que ele era capaz de fazer com o seu povo, quando esse povo, sendo barro, estivesse em suas mãos. Posso fazer uma pergunta a você nesta noite? Você se considera na mão do oleiro? Por isso que o tema dessa mensagem hoje é: me refaz a casa do oleiro. Na verdade, Deus quer fazer aqui deste lugar a casa do oleiro. Na verdade, Deus quer fazer aí onde você está a casa do oleiro. Eu escutei um testemunho de uma irmã. Ela vai estar assistindo essa palavra, que essa palavra que passa hoje, ela é editada, e a gente lança só a palavra, não só o culto, não o culto todo, mas a palavra no YouTube da igreja. E dessa palavra que você está sendo ministrado hoje, eu faço umas pequenas palavras, eu fraciono essas palavras, e ali Deus tem dado um material muito abençoador para edificar a vida das pessoas. Trechos pequenos, takes, de 30 a 1 minuto. E eu tenho postado essas mensagens. E o interessante é que essas mensagens já têm chegado em Portugal, ela tem chegado na Suécia, ela tem chegado na Suíça, e ela tem chegado também na Itália, na Espanha. E aqui nesse meio aqui do nosso Brasil, tem chegado em alguns estados também, mas mais relevante tem chegado no Nordeste. Tem chegado no Piauí, tem chegado em Teresina, né? Tem chegado em Sergipe, tem chegado em Fortaleza, tem chegado
aqui pertinho, na Paraíba, tem chegado no Rio Grande do Norte, tem chegado aqui Maceió, tem chegado na Bahia, e uma irmã da Bahia, eu estava falando até com o Cristiano hoje, ela chegou para mim e disse: olha, eu quero assistir essa mensagem sobre o silêncio, que é uma série que nós estamos fazendo sobre o silêncio. Ontem eu postei eu postei o 3º vídeo falando sobre o silêncio. Se a gente não tiver cuidado, a gente pensa que é o mesmo vídeo, mas são vídeos diferentes. E ela fez: eu quero acessar, mas não estou conseguindo acessar. E eu entrei em contato com o pessoal que produz, né, os vídeos, o pessoal da equipe da mídia. Eles ficaram de ver isso, mas eu fui lá e compartilhei o vídeo para ela, no pessoal dela, e ela fez: eu preciso aprender a me calar. Eu estava pedindo a Deus algo para falar comigo, e na hora que eu estava rolando o Instagram, ela vai estar me assistindo, e apareceu essa palavra sobre o silêncio, e eu quero assistir essa palavra completa, porque Deus falou muito ao meu coração. Não foi isso, Cristiano? Deus falou muito ao meu coração, e eu preciso assistir essa palavra completa. O que é que eu quero dizer com isso? É que da onde você está, da sua casa, na sua quarentena, aí nesse isolamento, aparentemente isolamento, Deus quer usar você para ser canal, para ser como aquele oleiro na vida de alguém. Deus quer usar as tuas redes sociais, Deus quer usar a tua influência, Deus quer usar quem você é, o profeta que você é, para tratar o povo de Deus. Amados, ainda hoje Deus manda que desçamos à casa do oleiro. Deus ainda hoje Ele fala com os seus profetas nessa geração. Será que tem alguma coisa para sermos tratados? Será que dentro de nós Deus não quer falar e Deus não está dizendo: olha, você precisa se tratar nisso? Será que você que está em casa, você não é esse barro, você não é essa argila nas mãos do oleiro, e Ele não quer te tratar? Será que Ele não quer tratar a tua arrogância? Será que Ele não quer tratar a tua ignorância? Será que Ele não quer tratar a tua altivez? Será que Ele não quer tratar o teu orgulho? Será que Ele não quer tratar a tua prepotência? Deixa Deus te tratar, e pode ter certeza que quando Ele te colocar, quando você for para a mão do oleiro, Ele vai fazer de você um vaso novo para a glória dEle. Quando o oleiro ele sai para buscar a argila, ele selecionava a melhor argila possível. Se na hora da construção do vaso o mesmo chegasse a rachar, era porque a argila havia impureza. Então quando o oleiro ele sai para buscar a argila, para trabalhar, para fazer o vaso, porque para quem vai fazer o vaso, a argila é a sua matéria-prima. Ele observava algumas coisas. Ele observava se a argila não tinha impureza. Por quê, pastor? Porque se a argila tivesse impureza, na hora que ela recebesse o fogo, iria rachar o vaso. Na hora da preparação do vaso, não pode haver impureza. Na hora da preparação do vaso, não pode haver nenhuma escória, porque se tiver escória, se tiver impureza, na hora que o vaso estiver quase pronto, que for para o fogo, o vaso vai quebrar. O que é que eu entendo com isso? Você, vaso, que foi levantado por Deus para uma missão, para um tempo, para uma hora, para um momento, precisa ficar vigilante. Não pode deixar que nenhuma impureza seja contida em você, porque na hora da prova, na hora do fogo, você vai se quebrar.
Quais as impurezas que podemos achar na argila? As impurezas que poderiam se achar na argila naquele tempo, em nosso tempo, seriam ossos de animais, seriam pedras, seriam folhas secas, seriam galhos, seriam vidros. Então tudo isso aí, toda essa escória, toda essa impureza, iria prejudicar mais tarde na construção do vaso. Interessante que o vaso poderia até estar bonitinho por fora. Interessante que o vaso poderia até estar bonitinho, mas na hora que ele fosse para o fogo é que ele iria se revelar. Interessante é que o vaso poderia até estar perfeito por fora, mas quando o vaso era colocado no fogo, só no fogo se descobriria se havia impureza ou não. E o que é o fogo para os nossos dias? A provação. Os dias difíceis, os dias de prova, quando as dificuldades chegarem, quando os problemas chegarem e Deus decidir provar o teu coração, é somente na prova que vai revelar quem é o vaso. O segredo não está no vaso. Não, pastor, de forma nenhuma. O segredo nunca teve no vaso. O segredo está na sensibilidade das mãos do oleiro na argila. O segredo não está, nunca esteve, não é sobre o vaso. Nunca foi sobre nós. Nunca foi a respeito de nós. É tudo sobre ele. É tudo sobre o oleiro. É a sensibilidade que existe no tato do oleiro. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, capítulo 4, versículo 7, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha lá, é o tesouro dentro do vaso de barro. 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Para quê? Para que a excelência não seja do vaso, mas do Senhor. Que excelência é essa? Que tesouro é esse? É o Evangelho. É o Evangelho de Deus dentro do vaso. É o Evangelho dentro do vaso. A produção está dizendo aqui que tem 3 pessoas de Portugal ao vivo. Glória a Deus, vocês são de Portugal. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, amém, compartilha. Essa semana, acredito que sexta não, amanhã, nós estamos fazendo a live sobre escatologia, toda sexta-feira com a pastora. Aí está fazendo essa live com a pastora Priscila, minha esposa. Tremendo, às 22 horas, em Portugal, às 3 horas da manhã. Vale a pena assistir, viu? Ou se não, assiste no outro dia. Mas essa semana, acho que terça-feira que vem, eu estarei fazendo uma live com o pastor da Espanha. Pastor homem de Deus, ele vai estar na live comigo. Então, se você que está aí assistindo, você é pastor também, vamos fazer esse link, vamos fazer essa conexão, porque chegou a hora de alinhar a igreja. Independente de placa denominacional, independente de região, independente de geografia, Deus nos chamou para juntarmos força. E com certeza isso vai ser
como vaso na mão do oleiro, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe também a vida de cada um dos ouvintes, daqueles que estão aqui como audiência, que estão trazendo a sua vida para ser ministrado. Que Deus abençoe onde você esteja, que Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosamente, que o Senhor esteja a te abençoar em nome de Jesus. Então olha, o vaso, ele fica excelente por conta do conteúdo, João, do que se encontra no vaso. O evangelho dentro do vaso é o evangelho do Senhor. Por isso que o vaso ele fica de excelência. Amados, você é esta argila que o Senhor está procurando para fazer de você um vaso de honra para a sua glória. Então eu quero dizer para você que está nos assistindo, que você é essa argila que Ele quer usar para este tempo. O Senhor quer te usar. Agora eu posso fazer uma pergunta? Você está disposto e disponível para o que Deus vai fazer? Você está disposto e disponível para se encontrar presente nas mãos do oleiro? Você se encontra disponível para isso? Cada um de nós somos vasos de acordo com a palavra. Isso é inquestionável. Isso é indiscutível. Cada um de nós somos vasos. Agora, uns para a honra e outros para a desonra. Romanos capítulo 9, versículo 21. Romanos 9, versículo de número 21, diz assim a palavra do Senhor: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Será que não tem Deus, não tem o oleiro poder sobre o vaso, para que desse vaso possa fazer vaso para a honra e outros vasos para a desonra? O que é que a palavra está dizendo? O que é que a palavra está falando? Não é obrigado o oleiro fazer todos os vasos perfeitos. Entre um vaso e outro vai acontecer um que vai se desmanchar. Entre um vaso e outro vai ter algum que vai se desfazer. O oleiro, ele pega o barro, ele amassa o barro, até sentir que não há mais nenhuma impureza. Ele vai amassando, ele vai apertando, ele vai batendo no barro, até ele sentir que não há mais impureza. Ele começa a formar o vaso, mas o barro se desfaz. Ele começa e coloca mais água, e mais água, e mais, e cada vez mais que ele vai batendo no barro, que ele vai moldando a argila, as digitais do oleiro começam a ser impregnadas naquele barro. Ou seja, quanto mais eu estou na mão do oleiro, quanto mais eu estou na mão do Senhor, mais Ele vai deixando impresso em mim as suas digitais. Ei, vaso, eu quero dizer para você que sobre a tua vida, sobre a tua família, existe a digital do Senhor. Ei, homem de Deus, ei, mulher de Deus, eu quero te comunicar que assim como um vaso na mão do oleiro, assim sois vós. E cada vez que ele bate, cada vez que ele amassa, é para tirar a impureza de dentro de você. E quanto mais ele te aperta, quanto mais ele te apalpa, mais tem da digital do oleiro na tua vida.
E daí ele começa a formar um vaso. E desse vaso formado ele coloca a luz do sol. Se o vaso rachar, o oleiro tem como refazer. Olha lá, tocou no vaso, apalpou o vaso, formou o vaso. Agora ele vai colocar em exposição a luz solar. Se nessa etapa o vaso se rachar, ele tem como refazer. Ele vai lá, ele pega o vaso novamente e quebra todo o vaso até deixar o pó. Mistura com a água novamente e refaz. Até aí tem como refazer. O que é que eu entendo com isso? Que ele pega, ele nos forma e ele coloca diante do sol. Quem é esse sol? A Bíblia chama que Jesus é o sol da justiça. Então o vaso, ele vai para a exposição de Jesus. E quando o vaso vai para a exposição de Jesus, ali tem como o oleiro pegar o vaso, que se o vaso estiver rachado, e refazer, fazer daquele vaso um vaso novo outra vez. Queridos, a nossa oração nesta noite é: Senhor, me refaz. A nossa oração nesta noite é: Senhor, quebra tudo que é preciso. A nossa oração nesta noite é: Senhor, me refaz, me dá forma outra vez. Olha o que é que vai dizer Romanos 9, 21, a parte A. A parte A diz, Romanos 9, 21, a parte A, diz assim: ou não tem o oleiro poder sobre o barro? Será que Deus, ele não tem poder sobre o barro? Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto está nesse processo de o oleiro formar, o oleiro colocar a luz do sol, enquanto ainda existe esse processo, e quando ainda está nesse processo, ainda há tempo de restauração. Ainda há tempo do oleiro refazer este vaso. Mas quando este vaso, ele vai para o forno, e lá no forno ele racha, não há mais o que fazer. Eu estou falando agora de um forno, não mais um forno prova. Eu estou falando agora de um forno da segunda morte. Todo vaso rachado que está lá no forno não tem como ser refeito. Todo vaso rachado que se quebrou e está lá no forno não tem mais como refazê-lo. Agora, trazendo para a conotação de vaso, objeto, não vaso, agente, vaso, objeto. Foi para a luz do sol, se colocou no forno para cozinhar, feito tijolo, na olaria. Se rachou lá dentro do forno, não tem mais como aproveitar o vaso. Trazendo para os dias de prova, quando chegar a tentação, quando chegar o problema, quando chegar a dificuldade, e você se rachar
mediante ao fogo da prova, não tem mais jeito para esse vaso que você é. Ele vai ter que fazer um outro vaso. Por isso a gente fala do novo nascimento. Por isso a gente fala de que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, é um vaso novo. Não é mais um vaso de desonra, mas é um vaso de honra. Até a exposição da luz do sol ainda há conserto. Depois que o vaso é levado para o forno, e ali ele passa por aquele estágio de cozimento, não tem mais chance. Não permita que a ardente prova que vier sobre a sua vida lhe rache e faça você desistir. O Senhor tem um escape para a sua vida hoje. Eu quero dizer para você que persevere, lute com toda a sua força, lute com tudo que você tem, com toda a sua força. Deus, Ele quer te refazer. Deus, Ele quer mudar a tua história. Deus quer mudar a situação que você está vivendo, está passando. Lá em 1 Pedro 4,12 diz assim a palavra do Senhor: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisas estranhas vos acontecessem. Não estranheis a ardente prova, o fogo que vem para te provar, como coisa estranha fosse essa. Vão chegar dias de prova, vai chegar o dia da provação, e a gente precisa estar aberto, a gente precisa estar vigilante para aquilo que iremos passar. Confia em Deus, confia no Senhor. Talvez você esteja dizendo assim: pastor, o dia da prova não chegou na minha vida não, o dia da prova não vai chegar na minha vida não, já chegou. Eu estou dizendo para você que se você perseverar, você vai ver o favor de Deus em tua direção. Você é vaso nas mãos do oleiro, e tudo que você está vivendo, está passando, é porque o Senhor sabe que você pode suportar. Deus não ia deixar que você passasse por uma prova a qual você não seria capaz de passar por ela. Não, Deus não é injusto, Deus não é infiel. 1 Coríntios 10:13 diz assim a palavra do Senhor: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que nós servimos. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, porque quando a tentação chegar, Ele vai dar o escape, para que você possa sair dessa prova que você está passando. Lembra que eu falei no início que o Senhor levou o profeta até a casa do oleiro para prestar atenção no que é que estava sendo feito? Hoje o Senhor, Ele é esse oleiro. O Senhor é esse oleiro que quer nos refazer. Agora é preciso haver algumas coisas para sermos refeitos.
Ele não vai nos refazer de todo jeito. Precisa de algumas coisas para ser refeito. E para ser refeito, o que é que precisa, pastor? Primeiro, reconhecermos que precisamos. Enquanto você achar que está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo ótimo, e que você não precisa de ajuda, não precisa ser refeito em nada, Deus, Ele não vai entrar na tua vida para te refazer. É necessário que você reconheça que você precisa ser refeito. Quando nós dizemos ao Senhor quem nós realmente somos, o que ao decorrer de nossas vidas, de acordo com a história de nossas vidas sendo escritas, o que houve ou o que há de coisas que nos marcaram negativamente, precisamos dizer a Ele: foi isso, foi tal coisa que eu fiz e que me marcou de uma forma negativa, seja elas amizades, seja elas as inimizades. Quando eu falo seja ela amizade, é com que tipo de pessoas eu me envolvi, seja elas invejas, seja ainda ela como marca a soberba, seja ainda o orgulho, os abusos, os toques ilícitos de pessoas que eram de confiança e eram para mim guardar, era para cuidar de nós. Sejam palavras que foram ditas de uma forma irresponsável, traumas, seja na infância ou mesmo em qualquer época da nossa vida, nos marcaram de uma forma negativa. Então, se você que está em casa passou por tudo isso, ou que porventura ainda passe, diga para Deus hoje: eu quero que o Senhor me refaça. Talvez você esteja aí em casa e você foi tocado por uma pessoa de uma forma ilícita, por pessoas que eram da confiança dos seus pais, e isso causou um trauma terrível. Trouxe traumas. Deus está dizendo: não viva com essa dor, não viva com essa mancha, não viva com essa marca negativa na sua vida. Se você quiser, nessa noite eu posso entrar e eu posso mudar a tua vida, eu posso mudar a tua história. Ele quer fazer isso. Feche seus olhos onde você está. Comece a chamar Ele dentro do seu quarto nessa hora. Oh, aleluia. Me desfaz, teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo, e de novo teu amor me desfaz, teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo, e de novo teu amor me desfaz, teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo, e de novo
Teu amor me desfaz, Teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo, e de novo Teu amor me desfaz. O Senhor tem poder para entrar e mudar toda a tua história, filho. O Senhor tem poder para entrar e mudar todo o teu contexto. Ele pode arrancar essa ferida, Ele pode arrancar essa mágoa, Ele pode arrancar isso que você está vivendo. Não queira sofrer só. Compartilhe com alguém essa dor. Hoje uma pessoa que foi daqui da nossa igreja, ovelha nossa, ela chegou e fez: pastor, eu preciso de ajuda. Ela está afastada. E ela disse: eu não quero viver isso para mim. Marque um dia para a gente conversar. Eu disse: vamos marcar para a gente conversar. Está difícil para mim, eu não quero viver isso. Talvez você seja essa pessoa que está dizendo: olha, pastor, estou vivendo pela mesma coisa. Eu não quero viver isso que eu estou vivendo. Eu quero que o Senhor entre na minha vida e mude a minha história, mude o meu quadro. Eu quero que Ele me refaça. Ele quer te refazer. Ele quer mudar o teu quadro, Ele quer mudar a tua história. O que é que precisa, pastor, para que isso aconteça? Primeiro, reconhecermos que precisamos. E segundo, não é só reconhecer, mas querer. Querer ser refeito. Porque muitas vezes nós iremos nos deparar com o problema. Deus vai mostrar o problema. Deus vai mostrar qual é a área que nós precisamos de tratamento. Porém, Deus mostrar é uma coisa, e eu querer o tratamento é outra. Então precisamos querer ser tratados, precisamos querer ser refeitos. Precisamos do toque do Senhor em nossa vida. O oleiro, ele deseja nos refazer. Então, é da vontade do oleiro nos refazer. Ele deseja. Agora, nós iremos descer a sua casa ou não? Há uma intenção minha. O oleiro quer chegar, o oleiro quer fazer, mas eu preciso descer a casa do oleiro. Há uma disposição. O Senhor está à disposição, mas Ele quer ver a sua atitude. Ele quer ver a sua ida até a casa do oleiro. Hoje, a casa do oleiro pode ser o seu quarto. Hoje, a casa do oleiro pode ser onde você se encontra. Você quer que Ele entre onde você está? Você quer que Ele faça algo novo aí, onde você se encontra? Então coloca aí nos comentários aí, pastor, eu quero. Pastor, eu preciso. Pastor, eu decido hoje descer a casa do oleiro. E se você ainda não é crente, não é convertido e quer dizer, olha, eu quero que Ele venha me fazer, me refazer, é necessário que você entregue sua vida a Jesus primeiro. Ele quer te refazer, Ele quer tirar você de um vaso de desonra para um possível vaso de honra. Ele quer tirar você da condição de pecador para uma condição de pecador confessado.
de uma nova criatura, e agora ser chamado de filho de Deus. Agora é necessário que você deseje, é necessário que você queira. Aí Ele vai entrar onde você está e Ele vai mudar a tua história. Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história. Se você quer que Ele faça isso em você, coloca aí, ó, hashtag eu quero. E vai entrar alguém em contato com você imediatamente da igreja para conversar com você. Note que, para que tudo isso aconteça, para que esse oleiro venha nos refazer, a primeira coisa é reconhecermos que precisamos. Segundo é o desejo, o querer de ser refeito. Terceiro e último, me entregar sem reservas ao oleiro. Eu preciso me entregar sem reservas ao oleiro. Porque existem pessoas que estão descendo a casa do oleiro, estão se permitindo ser tratados até um certo momento, até uma certa área. Porque existem pessoas que se colocaram aos cuidados do oleiro, se colocaram aos cuidados às mãos do oleiro, e disseram: Senhor, toca onde é preciso tocar, Senhor, toca onde é preciso que seja tocado. Mas quando o Senhor começa a tocar, porque dói, o tratamento de Deus dói. Deus, Ele, quando começa a apertar o vaso, a amassar o vaso, dói. Eu quero dizer para você que vai doer, porém é necessário. Eu quero dizer para você que está em casa, que quando o oleiro ele decide tocar no barro, na argila, que sou eu e você, ele começa a tirar toda a impureza, vai doer, vai ter momento de dor, mas é necessário, porque se não tiver a dor, não vai ter a cura. Deixa ele tocar aonde é preciso tocar. Melhor do que você saber, é ele saber aonde tem que tocar em você. Aleluia! Ele quer tocar, Ele quer mudar, Ele quer moldar a tua vida. Mas você tem entrado com reservas diante de Deus. Temos que, sem reservas, dizer a Ele: eu quero, eu preciso. Amados, não tem como mais viver assim, achando que está tudo bem. Não está. E você sabe o que precisa fazer. Nesta hora, o próprio oleiro é quem vai te tocar. E toda a impureza Ele vai tirar. Eu quero dizer para você que está em casa, eu quero dizer para você que está nos assistindo, que nessa hora, quem vai tocar em você é o próprio oleiro. E Ele vai arrancar toda impureza que porventura possa haver na tua vida. Está preparado para o trabalhar dele? Então deixa Ele entrar onde você está agora.